Boa noite. Estamos iniciando a nossa live. Primeira live aqui no perfil. E é uma live muito especial, né? É o lançamento do meu primeiro e-book. Jusce, boa noite, Jusce. Javal, boa noite. Fabiana, boa noite. Ana, boa noite. Ariane, boa noite. É uma live muito especial de lançamento do meu primeiro e-book, Inteligência Emocional na Educação de Filhos. Vou colocar aqui o título da live. Confesso que para mim é mais fácil falar para uma multidão do que estar fazendo uma live. Mas enfim, eu queria compartilhar esse momento aqui com vocês. Primeiro eu fiz uma série de palestras sobre o tema e tô lançando hoje, né? O e-book já está disponível lá na bio e eu resolvi conversar um pouco com vocês a respeito do tema, que é muito interessante, é um tema atual e antes disso eu gostaria de falar com vocês, né, me apresentar para quem ainda não me conhece. Meu nome é Gleissa, eu sou psicóloga, me formei final de 2010, fevereiro de 2011 eu comecei trabalhando já na área socioassistencial, atendendo crianças, adolescentes, suas famílias. E de lá, né, até aqui tenho trabalhado nessa área, né, atendendo crianças, adolescentes, famílias. E esse ano eu resolvi trabalhar com a oficina das emoções, ensinando crianças a identificar suas emoções, a expressar de uma forma mais assertiva, que é o que chamamos de inteligência emocional. E nesse trabalho com as crianças eu percebi a necessidade de se falar sobre inteligência emocional para os pais. Por quê? Bom, eu gostaria de agradecer, né, a presença aqui, Cristiane, boa noite também, Renan e Neiva, né, que estão aí, Dai, o pessoal tá entrando, boa noite a todos. E trabalhando com crianças, né, eu percebi que os pais, eles precisavam entender sobre inteligência emocional. Inteligência emocional é um termo recente, é da década de 90 para cá. Há muito tempo, né, se estuda a respeito de inteligência emocional. Boa noite, Gleice. Mas nós não fomos educados emocionalmente. Por isso que eu senti esse desejo de falar mais aos pais. Porque muitas vezes a gente ensina a criança sobre inteligência emocional, mas os pais, eles têm dificuldade porque eles não aprenderam a desenvolver a sua própria inteligência emocional. E aí, esta noite eu gostaria de falar um pouco a respeito disso, de como a gente desenvolve essa inteligência. Bom, sabemos que nós todos temos emoções, né? Muitas emoções são boas, outras emoções não
podemos dizer que são ruins, mas não é bom senti-las, né? A gente não gosta de sentir tristeza, a gente não gosta de sentir raiva, mas todas as emoções, elas são igualmente importantes. Todos nós precisamos, né, em algum momento do medo, precisamos da tristeza, porque se nós não sentirmos medo, a gente se arrisca. A gente passa por uma ponte, a gente se joga porque a gente não sente medo. A tristeza, a mesma coisa. Se a gente andasse o tempo todo alegre, né? Então, quando se está num momento difícil, num momento de luto, nós precisamos da tristeza. A tristeza nos ajuda a refletir algumas coisas, a melhorar alguns comportamentos. Então, nós precisamos de todas as nossas emoções. Só que durante toda a nossa vida, né, quem não desenvolveu uma inteligência emocional, boa noite, Débora, que não desenvolveu uma inteligência emocional, aprendeu o quê? O que é que nós aprendemos? Que homem não chora. Então a gente encontra na sociedade homens com dificuldade de expressar suas emoções porque eles aprenderam que as emoções elas precisam ser reprimidas. Muitas vezes a gente fala com a criança, né? Engole o choro, cala a boca, né? Porque muitas vezes é difícil a gente aguentar o choro da criança. Então a gente pede para a criança parar de chorar. Quantas vezes a gente ouviu que o menino, quando ele tá maior, né? A criança, quando ela tá maiorzinha, você não é mais um bebê para estar chorando. Então a gente vai ensinando para a criança que ela não deve expressar suas emoções. E aí ela vai reprimindo aquelas emoções e aí se tornam adultos, né, com dificuldade de expressar emoção. Principalmente emoções que não são boas, a raiva, né? Então a gente aprendeu o quê? Que a gente deve reprimir a raiva, a gente não pode colocar a raiva para fora. É feio a gente explodir de raiva. É feio, né? A gente expressar, principalmente em público, né? E assim, não é algo bom, não é algo agradável, mas assim, não tem um botão para desligar. Não tem como a gente não sentir essa emoção. Não tem como a gente dizer para uma criança, é até violento a gente dizer para uma criança para ela engolir o choro. É violento a gente dizer para uma criança que ela não tem o direito de ter raiva, porque todos nós temos. Muitos adultos, né, até hoje, que não desenvolveram sua inteligência emocional, têm essa dificuldade de expressão, de expressar a sua raiva. Mas assim, qual é a proposta, né, da inteligência emocional? Não é deixar de sentir. Como eu já disse, não tem um botão para desligar, mas a gente tem como desenvolver uma regulação emocional para que, diante dessas emoções, né, quando a gente sentir essas emoções, a gente possa expressar de uma forma que seja melhor tanto para nós quanto para as pessoas que estão ao nosso redor. Qualquer coisa vocês podem estar perguntando, tá? Fiquem à vontade. E aí eu desenvolvi 7 passos para nós desenvolvermos nossa inteligência emocional. O primeiro passo é o autoconhecimento, né? Quantas vezes nós temos reações no nosso dia a dia e poderiam ser evitadas, né, algumas reações se a gente se conhecesse melhor. O autoconhecimento ele é tão importante, né, para a nossa autorregulação, para a nossa autocompaixão, para a nossa autoestima. Se falando de autoestima, primeiro a gente precisa ter um autoconhecimento. A gente precisa conhecer os nossos pontos positivos, a gente precisa conhecer os nossos pontos de melhoria, a gente precisa fortalecer a nossa rede de apoio, a gente precisa perceber o que é que nos atrapalha. Então isso tudo faz parte do nosso autoconhecimento. Vocês têm costume assim de parar, se analisar, se autoconhecer?
é muito importante a questão do autoconhecimento, porque assim, diante de uma situação, né? Porque há uma diferença entre emoção e sentimento. Emoção é o que nós reagimos, né? A forma que nós reagimos a um acontecimento. Os sentimentos, eles são mais duradouros. Eles podem durar muitas vezes até uma vida inteira. Quando a gente desenvolve esse autoconhecimento, a gente passa a conhecer, a identificar o que é que eu estou sentindo nesse momento e como eu posso agir, qual a melhor forma de agir diante de uma situação. Então, nossas emoções, elas já nascem conosco. Os bebês, eles já nascem com as emoções. Os bebês, eles já têm essa capacidade de sentir o medo, de chorar, né? Quando algo está incomodando, num momento de tristeza, quando ele tá com fome, ele sabe, né, expressar a emoção ali daquele momento. Então, assim, nós já nascemos com as nossas emoções. Só que o nosso desenvolvimento neurológico, ele acontece não de uma forma rápida, não quando a criança já começa a falar, quando a criança já começa a entender. A gente acha que a criança, ela já consegue racionalizar a respeito das suas emoções. A gente acha que ela já consegue controlar. E muitas vezes culpa a criança por isso. Mas o desenvolvimento neurológico, ele é um processo da mesma forma que o processo de desenvolvimento físico da criança, ele é demorado, o desenvolvimento neurológico também é. Às vezes a gente tem paciência para esperar a criança andar, tem paciência para esperar a criança falar. A gente sabe que para andar, né, primeiro ela deita de bruços, ela aprende a levantar, a apoiar o pescoço, ela aprende a rolar, né, todo um processo. Daqui a pouco a criança aprende a engatinhar, depois a criança vai andar. E a gente entende isso. Só que em relação à inteligência emocional, em relação ao desenvolvimento neurológico da criança, ele dura dos 20 até os 24 anos para que a criança venha desenvolver que venha a acontecer o desenvolvimento neurológico. Muitos vão até os 30 anos. Então, o nosso cérebro, ele tem uma divisão, né, da parte inferior do nosso cérebro, que é a parte das emoções, a parte instintiva, o nosso piscar de olhos. Acontece nós já nascemos com essa parte pronta. Mas o cérebro, ele vai se desenvolvendo de trás para frente. Então, até chegar aos 20 anos, 24 anos, é que vai conseguir realmente ter um desenvolvimento completo neurológico. Só que nós precisamos das experiências para que esse desenvolvimento ocorra de forma satisfatória. Então, muitas vezes acontece o desenvolvimento neurológico, mas a pessoa não desenvolveu uma inteligência emocional. Aconteceu que desenvolveu, né, toda a parte neurológica, mas não sabe lidar com suas emoções. E aí por isso que existem muitos adultos, né, explosivos, e quando acontece desde criança, a gente vai ensinando para a criança a gente vai ensinando para a criança a respeito de inteligência emocional, se torna muito mais fácil, né, na vida adulta, ter uma vida adulta mais saudável. A questão dos transtornos mentais, existem três fatores que influenciam o desenvolvimento de transtornos mentais, que é a questão da genética, a cultura e o ambiente, né? Nossas experiências. 60% se refere, né, do desenvolvimento do transtorno mental é por conta das nossas experiências, que muitas vezes não são boas, as experiências que a gente vai tendo ao longo da vida. E assim, não tem como separar a infância da nossa vida adulta.
Quantos de nós, né, temos lembranças da nossa infância? Lembranças boas e também lembranças ruins. Essas lembranças que vão moldando a nossa personalidade, que vai influenciando na nossa forma de agir, influenciando nos nossos comportamentos. E assim, quando a gente desenvolve a inteligência emocional desde cedo, eu digo que nos tornamos adultos que não precisamos nos curar de nossas infâncias. E às vezes a gente acha que a psicologia, acha que um acompanhamento psicológico deve acontecer somente quando existe uma causa, né, um transtorno mental. Mas de forma preventiva também é muito importante que nós aprendamos a respeito, né, das nossas emoções, para que a gente venha realmente ter comportamentos mais assertivos. E assim, quando a gente aprende a se conhecer, a gente começa também, né, a pensar o que é que nos deixa com raiva, o que é que nos deixa triste. A gente pode saber identificar o momento que a gente sente, né, determinadas coisas, determinadas emoções, em que partes do corpo nós sentimos essas emoções, e a gente pode racionalizar de uma melhor maneira de como a gente pode agir diante de uma emoção. Eu não sei se está dando para vocês compreenderem, mas assim, existem exercícios que podemos fazer para desenvolver esse autoconhecimento, né? Como dicas que eu já falei aqui, né? De você pode pegar um papel, caneta e anotar seus pontos positivos, suas qualidades. Muitas vezes a gente não tem noção de quantas qualidades nós temos, de que nossas qualidades nos ajudam, né? Nossas qualidades foram pontos fortes que nos ajudou em muitas situações que nós já superamos. E é importante a gente saber, né, a gente desenvolver esse autoconhecimento, né, anotar, né, pega uma folha e divide em 4 partes. Você anota primeiro, né, quais as suas qualidades, quais os seus pontos de melhoria, né, suas fraquezas, aquilo que você precisa melhorar. Qual a sua rede de apoio, né? Com quem você pode contar, com o que você pode contar. E aquilo que está ameaçando, aquilo que está dificultando você conseguir atingir algum objetivo. E aí quando você desenvolve esse autoconhecimento, quando você aprende a identificar, né, em que momento é que eu estou sentindo tal emoção, né, no momento ali que sente, qual é a emoção que eu estou sentindo? Ah, eu sei que eu tô com raiva. E o que que eu posso fazer? Eu vou me acalmar. O que que eu posso fazer para me acalmar? Né? Se tá numa situação com a criança, que muitas vezes quando a gente tá numa situação em que não é confortável pra gente, ou que a gente tá com excesso de raiva, muitas vezes a gente fala coisas que depois a gente se arrepende. Então, assim, é importante desenvolver uma regulação emocional, que é o próximo passo. O próximo passo é o passo do autocontrole, né? A gente precisa desenvolver esse autocontrole. Quando a gente aprende a identificar as nossas emoções, a gente começa a racionalizar de forma melhor. Quantas vezes a gente se pega numa situação em que a pessoa chega pra gente e fala assim: nossa, mas hoje você tá estressado. Aí você começa a pensar, realmente, hoje eu tô estressado. Você não tinha se dado conta. Então isso, muitas vezes, é a falta de autoconhecimento. Então, quando a gente se conhece, a gente pode desenvolver o autocontrole. E aí, como é que a gente pode ensinar isso para a criança? Né? Quando a gente... o autoconhecimento, a gente pode ensinar para a criança as emoções, né? A gente pode imprimir na internet algumas carinhas de raiva, carinha de tristeza, de alegria, de medo, de angústia, né? A gente imprime aquelas carinhas e pode mostrar para a criança como é cada emoção. Então, quando a criança estiver sentindo, a gente pode dizer para ela, isso que você está sentindo é raiva, isso que você está sentindo é tristeza. E a gente vai ensinando para a criança que as emoções, elas são
importantes. A gente está ensinando para a criança o que é que ela está sentindo, porque ela não sabe. E quando a gente manda a criança parar de chorar, a gente manda a criança engolir o choro, a gente não aceita aquela emoção, a gente não aceita que aquela criança ela expresse sua emoção, ela muitas vezes vai se achar inadequada. O que é que está acontecendo comigo? Porque não é algo bom, não é algo que as pessoas aceitam que eu venha sentir. Então ela não sabe, e assim, a gente mostra para a criança, ó, isso aqui é uma mesa, isso aqui é tal fruta. A gente vai ensinando, a gente vai nomeando as coisas para a criança, né? Para a criança aprender, quando ela vai aprendendo a falar, a gente vai ensinando o que está fora. Só que a gente não ensina o que é que tem dentro dela. A gente não ensina para a criança o que é que ela está sentindo e ela não sabe. Se nós adultos não falarmos para ela, ela não vai saber o que está acontecendo com ela. E a única forma da gente ajudar é ensinando para ela. Ó, eu entendo que você tá com raiva. Eu no seu lugar eu também ficaria. Só que assim, eu não vou permitir que você ou bata em alguém. Eu não vou permitir que você chute a porta. Você primeiro diz para a criança o que ela não pode fazer, depois o que ela pode fazer. Só que não é no momento que a criança está sentindo a emoção que a gente vai ensinar. Porque quando a gente está com raiva, por exemplo, a gente muitas vezes não consegue racionalizar as coisas, a gente não consegue nem raciocinar direito. A gente não entende direito o que é que a pessoa está falando. Primeiro que a gente só compreende 30% do que é dito. A gente só absorve 30% do que dizem pra gente. Os outros 70% é a forma como a pessoa se comporta. Então, o que a gente precisa, antes da criança estar sentindo, primeiro, ensinar para a criança as emoções. Quais são as emoções, quais as formas de sentir essas emoções, quais as partes do corpo em que expressa essas emoções, e a gente vai ensinar. No momento que você estiver com raiva, o que você pode fazer? Um exemplo, pega uma folha de papel, risca, bota a raiva todinha para fora. Bota a raiva todinha na folha, depois você amassa e joga no lixo. Você pode fazer isso com a folha, só que você não pode agredir ninguém, você não pode quebrar nada, você não pode jogar as coisas no chão. E no momento que a criança estiver sentindo a emoção, a gente vai lembrar para ela, o que você está sentindo é raiva. A gente vai nomear. E aí você diz o que ela não pode fazer, depois o que ela pode fazer. E assim, isso vale para as outras emoções, né? Para a tristeza também. No momento de raiva ainda, a gente pode ensinar para a criança respiração diafragmática. Serve para nós adultos também. No momento, ó, ensina para ela. Numa mãozinha é como se tivesse uma flor, na outra mão é como se tivesse uma vela. Cheira a flor, sopra a vela. Cheira a flor, sopra a vela. É o momento dela se acalmar. Às vezes a gente tem aquela ideia, a criança aprontou, né? Só que assim, quando a gente entende que o cérebro da criança ainda não está desenvolvido, que não houve ainda um desenvolvimento neurológico, a gente compreende as fases do desenvolvimento. Por exemplo, quem aí estudou, né, as teorias da aprendizagem, quando Piaget ele fala, né, que o período sensório-motor, que até os 2 anos, a criança vai conhecendo o ambiente, interagindo com o ambiente, colocando as coisas na boca, né, através do toque. Então a criança vai explorando o ambiente, a criança vai se tornando egocêntrica. Quando chega dos 2 aos 7 anos, que é o período pré-operatório, a criança ainda tem um certo egocentrismo, então a criança não desenvolveu ainda empatia, ela não sabe dividir as coisas. Então, nós que somos adultos, nós precisamos ensinar essas crianças.
Quando ela vai dos 7 aos 11 anos, que é o período de operatório concreto, a criança ela já consegue, né, racionalizar algumas coisas, mas o egocentrismo ainda está presente, ainda há uma dificuldade no dividir, de se colocar no lugar do outro, né, que é essa empatia, e a criança vai, nessa idade, é o período em que vai se estabelecendo a independência, né? Ela quer ser independente, então muitas vezes ela não aceita ordens do adulto, né? Tem mais dificuldade. Quem tá com o filho nessa fase aí, né? Como eu, que tenho um de 7 anos, uma de 1 ano e meio e outro de 7 anos, dá para perceber muito isso. Então, assim, quando a gente compreende que ainda existe um desenvolvimento neurológico presente, quando a gente compreende, né, as fases do desenvolvimento, a gente vai tendo mais paciência para poder lidar. E assim, nessa parte de autocontrole, é muito mais difícil para a criança, né, que está nessa fase aí, principalmente nesse período de pandemia, né? Muitas vezes a criança fica muito sem atividades, ou em atividades rotineiras, né, muito entediadas, e assim, às vezes a gente quer ocupar a criança o tempo todo, só que assim, o momento do tédio é um momento importante, um momento de muitas vezes o não fazer nada é onde vem a criatividade da criança. E aí muitas vezes a criança se estressa nesse período, né, muito tempo em casa, muitas sem atividades. E aí, assim, é outro fator que a gente deve considerar, né, em se falando da tolerância, do autocontrole. E não adianta a gente exigir que a criança ela tenha um autocontrole se a gente não tem. Porque quando o adulto, né, quando a criança se descontrola, o adulto se descontrola também. Qual a chance dessa criança se controlar? Muitas vezes a gente não tem, né, não dá conta, é uma situação complicada, né? A gente vê que a gente vai perder o controle, né? O que é que eu indico? Pedir para a criança esperar, a gente se acalmar, ir para o quarto, fazer uma respiração, ir para um lugar mais tranquilo, depois voltar e resolver com a criança. Porque não adianta tentar conversar, não adianta tentar argumentar num momento que para a criança também é difícil. No momento que a criança está também no excesso de raiva. No momento que ela precisa se acalmar. Então, muitas vezes vale a gente deixar a criança se acalmar e se acalmar também. Para muitos, o ficar sozinho ajuda a se acalmar também. E assim, às vezes a gente cria, né? Vamos criar, o cantinho da disciplina, é o cantinho do pensamento. Pensar o quê? Pensar no que fez, né? A criança, ela não consegue racionalizar muita coisa. Ela depende do adulto para isso. Então, assim, qual é o efeito disso? Muitas vezes é um efeito punitivo. O que pode ser feito? Pode ser que criar um cantinho para a criança se acalmar. Um lugar que ela pode se acalmar no momento que ela estiver com raiva. E a gente precisa perceber o que é que melhor se encaixa para a criança. Qual a melhor forma dela se acalmar. E assim, depois que a gente desenvolve, né, o autocontrole, o autoconhecimento, o autocontrole, algo muito importante que eu queria falar, que é necessário, é o autocuidado. Muitas vezes a gente se preocupa tanto com a criança, né? Eu cito até um exemplo que quando a gente vai viajar de avião, qual é a instrução que é dada? Se o avião for cair, coloque a máscara em você primeiro, depois coloque a máscara na criança. E às vezes a gente se pergunta assim, por que primeiro? O certo não seria a máscara primeiro na criança? Mas assim, se o avião cair, se nós não estivermos bem, se a gente não estiver conseguindo respirar, como é que a gente vai ajudar essa criança? Então, por isso que a instrução primeiro coloque em você a máscara, depois você coloque a máscara na criança. O que eu quero dizer com isso? Primeiro,
nós precisamos cuidar de nós mesmas. E eu quero dizer aqui para as mães que ocorre também uma alteração no cérebro da mulher quando ela está grávida. Estudos foram feitos que no momento que a mulher, né, no momento da gestação, a mulher, uma parte do cérebro da mulher responsável pela empatia, né, ela se altera também. A mulher começa a ter mais empatia, ela se torna mais empática com o filho dela. Por isso que a gente muitas vezes se anula, muitas vezes pensa mais em nossos filhos do que na gente. Isso é normal porque o nosso cérebro ele se adapta a isso durante a gravidez. Só que muitas vezes isso vai se arrastando por anos. Muitas vezes isso vai por um longo tempo. As mães, quantas vezes, né, a gente sai para comprar alguma coisa e compra para os nossos filhos? Quantas vezes a gente está cansado, mas a gente está ali, né, se esforçando pelos nossos filhos. A gente quer sempre dar o melhor para os nossos filhos. Só que se não estivermos bem, se nós não cuidarmos da nossa saúde física, da nossa saúde emocional, como é que a gente pode cuidar de uma criança? A gente precisa estar bem para isso. Só que a gente acha que cuidando deles, fazendo tudo por eles, a gente está fazendo o melhor. E eu creio que sim. Eu creio que estamos sim. Mas nós precisamos desenvolver uma rotina de autocuidado. A gente precisa pensar em nós. E isso também, as nossas dificuldades, que muitas vezes nós temos, né? Nossas dificuldades emocionais, nossas inseguranças, nossos medos. Às vezes a gente tem medos, né, de infância, medos que foram adquirindo de algumas coisas durante a vida, a gente passa isso para a criança. O frio tá lá longe, a gente já tá agasalhando a criança toda. Às vezes eu passo na rua e vejo bebês todo agasalhado ali, tá fazendo sol. E assim, de touca. E eu fico, meu Deus do céu, porque muitas vezes é a insegurança da mãe. Pessoas ansiosas tendem a ter filhos ansiosos. E às vezes a gente fala assim, não, eu não tô passando ansiedade pro meu filho. Mas a criança sente, a criança percebe. A gente é uma pessoa que tá o tempo todo dando pressa na criança. A gente é uma pessoa que anda agoniada. Como que a gente não passa a nossa ansiedade? E assim, estudos comprovam isso, né? Pais ansiosos tendem a ter filhos ansiosos. Então, se a gente pensa, né, no bem do nosso filho, a gente tem que pensar em nós. A gente precisa primeiro cuidar de nós. Outro ponto que a gente precisa, né, desenvolver a respeito da nossa inteligência emocional é a paciência. Sim, né? Muitas vezes a gente quer filhos pacientes, mas assim, o primeiro passo para ensinar a paciência para uma criança é nós sermos pacientes. E muitas vezes a gente não tem paciência. Principalmente em relação a uma educação mais afetuosa, né? A gente no e-book fala sobre os 4 estilos parentais, né? Que são os pais com estilo parental simplista, que é aquele que não aceita que a criança expresse suas emoções, manda logo se a criança está com raiva, se a criança está chorando, manda parar, né? Não tolera a emoção da criança. O outro estilo parental é o desaprovador, que além de não aceitar a emoção da criança, ela é punida por isso. Cala a boca, senão eu vou te bater, cala a boca, senão eu vou fazer isso, e vai ameaçando a criança. Isso é o estilo desaprovador. Tem o estilo permissivo, né, que faz tudo ali, deixa a criança fazer o que quer. Isso é mais para quem teve uma educação muito autoritária, né, do estilo desaprovador, e às vezes fala assim, eu quero fazer tudo diferente agora com meu filho. Tudo que fizeram comigo, a educação que eu tive, eu quero fazer totalmente diferente com meu filho, e acaba sendo muito permissivo. Isso também é prejudicial. O que deve ser feito, né? Qual é o estilo parental ideal, né? É o estilo parental preparador emocional. É aquele que prepara a criança, né? Emocionalmente, que aceita que ela sinta a emoção, que ela expresse suas emoções, mas mostra
qual a forma correta de expressar. E isso demanda tempo, isso demanda paciência. Isso muitas vezes a gente se acaba, né? A gente com vergonha, muitas vezes, do comportamento da criança, principalmente quando é em público. Quando acontece de uma criança fazer birra em público, nossa, o que a gente quer no momento ali é que a criança pare, né? A gente não tolera a criança sentir aquela emoção. Só que assim, as birras, elas são comuns na infância. E tem muito adulto birrento também, né? E assim, as birras na infância, elas são aceitáveis. Isso é normal. A gente só precisa ensinar para a criança o que pode e o que não pode. E muitas vezes a gente prefere o estilo punitivo que acabou ali, né? Falou ali, deu um grito ali e falou e a criança se comporta, né? Crianças comportadas. É bom ter uma criança comportada? Maravilhoso. Só que muitas vezes o estilo autoritário vai criando na criança um senso de desamor, de baixa autoestima. E a gente percebe essas dificuldades na vida adulta. Quando se tem uma educação muito punitiva, né? Adultos que são muito perfeccionistas, que acham que tem que ser perfeito em tudo. Porque na infância era muito cobrado. Porque na infância não tolerava, né? Tinha uma pessoa muito intolerante, uma pessoa impaciente que estava ali o tempo todo punindo. Então ela pensa que ela está fazendo algo de errado. Ela pensa que ela é uma pessoa inadequada. Isso se reflete muito na vida adulta. E assim, como a gente pode ensinar paciência para a criança, né? Primeiro a gente desenvolve a nossa própria paciência. E como é que a gente ensina a criança a ser paciente? Primeiro, né? Criança não tem noção de tempo. Nós temos a noção do tempo, né? O que é dia, o que é noite, criança não tem. A gente precisa ensinar para a criança a noção de tempo. E é muito importante aquele quadro de rotina, né? O que é que precisa ser feito de manhã, à tarde, à noite. Isso vai ensinando para a criança a ter paciência. Porque quando a gente fala que vai dar uma coisa para a criança, ela fica logo naquela agonia, né? Você fala e ela não sabe o que é amanhã, o que é depois de amanhã, mais tarde, muita gente fala mais tarde que horas? Às vezes a criança não tem noção do tempo. E a gente fazendo aquele quadrinho de rotina, o que é antes do almoço, o que é depois do almoço, o que é à noite, isso vai ajudando no desenvolvimento tanto de organização, fica muito mais fácil também lidar com o comportamento da criança, porque já é algo previsível e que seja um combinado, né? Não que a gente estabeleça, tal coisa em tal horário, tal coisa, mas junto com a criança, o que é que fica melhor, o que é que ela acha, né? Sempre considerando a opinião, porque fica muito mais fácil também a criança aceitar. E aí quando a gente vai dando à criança essa questão de tempo, né? Noção de tempo, fica mais fácil desenvolver a paciência. Outra coisa, né? Brincar com a criança, atividades que tá incluso a questão do tempo, esperar o tempo do outro, esperar a sua vez. Às vezes a criança não tem, né? A gente sabe que a criança ela não nasceu com a empatia desenvolvida. Então a gente precisa, né, junto com essas atividades aí, a gente vai ajudando a criança a ter paciência. Uma coisa que dificulta é a questão dos eletrônicos, né? Ontem eu fiz uma postagem sobre as horas em que é aceitável para cada idade, né? Até os 2 anos de idade, que não se usa eletrônicos. De 2 a 5 anos, que seja 2 horas por dia. De 5 a 10 anos, 1 hora por dia. De 5 a 10 anos, 2 horas por dia. Né? A partir dos 12 anos, de 3 a 4 horas por dia. É o tempo que a criança ela deve utilizar, né, os celulares, principalmente. Né? E a gente sabe que nesse período de pandemia é muito difícil para a criança, né? Às vezes é mais cômodo para a gente, é melhor para a gente dar o celular, que a criança fica o tempo todo quieta, né? Não dá trabalho. Mas assim, isso acarreta muitas coisas e implica também no desenvolvimento da paciência. Por quê? Por exemplo, a questão dos jogos mesmo.
Jogos não tem pausa. Então, a criança passa horas ali, né? E assim, esse passar horas, né? É porque ela não tem noção do tempo. E fica difícil a questão do desenvolvimento da paciência, porque assim, ela tá ali o tempo todo hiperestimulando o cérebro. Ela tá o tempo todo ali, acaba dependendo daquele eletrônico. E tem muitos hoje já se tornou até questão de transtornos mentais, o vício de eletrônicos. Adolescentes mesmo, né? Eles têm também uma alteração no cérebro do adolescente. Né? Existe uma carga muito grande de dopamina no cérebro do adolescente e os jogos proporcionam muito isso para o adolescente. Né? É um prazer imediato. Por isso que adolescentes se envolvem muito também na questão de drogas. Porque é um prazer imediato, né? É uma compensação para o cérebro. E assim, quando o adolescente ele passa muito tempo também, né, sob o uso de eletrônicos, acaba dificultando também o desenvolvimento da paciência. E falando nisso, pra gente, né, hoje em dia até tem a questão do WhatsApp. Agora, quem não gostou, né, no WhatsApp, agora você acelerar o áudio, né? Em alguns casos é muito bom, né? Mas assim, isso mostra que nós, né, nós estamos com pouca paciência para esperar, para compreender o tempo do outro, né? Então, uma forma da gente desenvolver, né, a paciência é exercitando. E assim, ninguém nasce paciente. As crianças, elas são imediatistas. O bebê, ele não sabe esperar. Quando ele quer uma coisa, ele quer na hora. Quando ele chora com fome, ele quer ser alimentado naquela hora. Ele não tem paciência para esperar. Então, a paciência é uma habilidade emocional. É uma das habilidades de inteligência emocional. A gente não nasce, às vezes a gente vê aquela pessoa paciente, outra parece que já nasceu daquele jeito, né? Só que assim, todos nós podemos desenvolver a paciência. E outro passo, né? São 7 passos que tem no e-book sobre o desenvolvimento da inteligência emocional. Eu falei de algumas habilidades que nós podemos desenvolver e outra habilidade que nós precisamos desenvolver, né? Quem não tem, quem já tem, ótimo. Mas assim, o desenvolvimento da gentileza. Porque para se educar uma criança, muitas vezes a gente vê dificuldade no comportamento da criança. E assim, se a gente não é uma pessoa, né, que a gente não demonstra empatia, né, com a emoção da criança, se a gente não aceita uma emoção, se a gente não age com gentileza, existe até uma frase que diz, né, que gentileza gera gentileza. E se nós não somos gentis, né, o que a gente está ensinando para os nossos filhos? E às vezes eu costumo dizer, como você gostaria que o seu filho fosse tratado? Às vezes a gente trata bem quando chega uma visita, né, na nossa casa, uma criança, filho de outra pessoa chega na nossa casa, a gente trata bem. A gente não aceita que ninguém maltrate o nosso filho, mas muitas vezes nós maltratamos. A gente não aceita que o outro faça, mas muitas vezes nós fazemos. Então, para se desenvolver inteligência emocional, nós precisamos exercitar a nossa gentileza. Nós precisamos ser adultos, né, que, como exemplos, nós somos exemplos de comportamento. A gente vê desde criança, né, desde pequenininha a criança, ela começa a imitar o adulto. Ela começa a imitar os comportamentos, as falas, as coisas, ela vai aprendendo. Nós vamos mostrando o mundo para as crianças. O primeiro modelo de relacionamento que a criança tem é a família. Então, isso influencia toda uma forma de se relacionar com as pessoas lá fora. Muitas vezes, devido a dificuldades mesmo que os pais têm no casamento, acaba interferindo na questão dos filhos, né? Futuramente, muitas vezes, acaba sem querer casar, justamente pelo mau exemplo que teve em casa. Então, a gente tem que entender que nós somos modelo para os nossos filhos. O 6º passo de desenvolvimento da inteligência emocional é a questão dos limites. A gente quer filhos
sim, né, emocionalmente saudáveis, a gente quer filhos com bom comportamento, né? Eu já falei que a gente precisa, né, a questão de como a gente vai se relacionar, a gente precisa desenvolver a paciência, a gente precisa acolher as emoções. Só que assim, a gente não pode ser tão permissivo, né? A gente precisa também estabelecer limites. E como é que a gente pode estabelecer limites, né, para os nossos filhos? Né? Eu já falei que a forma punitiva não é a forma adequada. Muitas vezes a gente pune a criança por um comportamento, né? Citar um exemplo, a gente limpou a casa toda, a criança entra com o pé sujo, sujou a casa. E o que é que a gente faz? Você vai ficar sem celular. Você não vai assistir televisão, porque eu limpei a casa toda e você sujou. Tá, o que é que a gente fez? Eu estou ensinando uma consequência para ela, consequência do comportamento. A gente está punindo. Porque quando a gente ensina uma consequência, essa consequência gera aprendizagem. Então, qual seria a consequência adequada? Você sujou, você vai limpar. E assim, quando a criança ela aprende que quando ela faz uma coisa, né, tem consequências boas ou ruins, isso vai ensinando a criança a aprender habilidades, né, de resolução de problemas. E isso a gente vai precisar na nossa vida adulta. Existem muitos adultos que não conseguem ter atitude, porque na infância, né, não foi ensinado. Então, como é que a gente pode? A gente ensinando que para todo comportamento bom ou ruim, existe uma consequência boa ou ruim. Muitas vezes a gente quer privar os nossos filhos das consequências. E as frustrações fazem parte da vida. A gente precisa deixar os nossos filhos se frustrarem. Não é provocar uma frustração, mas permitir que a frustração aconteça. Porque com isso a criança vai aprender. Vai aprender que para tudo na vida existe consequências. E muitos nãos a gente recebe durante a vida toda. E às vezes a gente não quer dizer não para os nossos filhos. E eles precisam entender que as coisas não são da forma que a gente acha que é, né? Às vezes a gente quer privar, a gente quer como se colocasse numa caixinha ali, né? Que nada de mal aconteça com os nossos filhos. E isso é muito bom, a proteção é muito bom, mas a gente não pode super proteger. A gente não pode privá-los de se frustrar. Que a gente recebe não a vida toda. A gente precisa ensinar isso para eles. E o último passo, eu tô olhando aqui o tempo, né? Que o nosso tempo está se esgotando. O nosso último passo é estabelecer um relacionamento afetivo, né? Então, assim, qual a forma, né, que nós queremos ser lembrados pelos nossos filhos? Muitos têm dificuldade nesse relacionamento afetivo, até porque na sua infância não teve muita afetividade. Às vezes eu atendo pessoas que falam assim, mas eu tenho vontade às vezes de abraçar o meu filho, eu não consigo abraçar porque eu não aprendi assim. Eu não fui educada assim, eu tenho eu tenho uma frieza, eu tenho uma dificuldade. E sim, às vezes acontece, né? Às vezes é a criação que a pessoa teve. Mas assim, a gente precisa, na questão, né? Se a gente quer desenvolver a inteligência emocional dos nossos filhos, a gente precisa investir nos relacionamentos. Na qualidade do tempo que a gente passa com os nossos filhos. Né? Muitas vezes o estar perto não significa que a gente está junto. A gente precisa desenvolver, né, um relacionamento afetivo ao ponto dos nossos filhos crescerem e nos consultarem. Porque muitas vezes acontece do distanciamento durante a infância e não vai melhorar na adolescência. Isso não melhora na adolescência. E às vezes muitos pais, eles não são consultados em certas decisões dos filhos, até mesmo adolescentes. Muitos não têm a oportunidade nem de dar um palpite, porque não desenvolver esse relacionamento afetivo. E eu percebo que a grande dificuldade é com os adolescentes, né? E a fase da adolescência, é normal esse isolamento do adolescente, esse querer estar mais no quarto.
Isso porque eles estão no processo de construção do seu eu. Eles não são mais criança, eles não são adultos ainda, estão numa fase de transição, muita coisa acontecendo, os hormônios aí, a flor da pele. E assim, esse momento de isolamento é importante para eles. A gente precisa entender. Só que assim, a gente precisa se mostrar disponível, a gente precisa estar perto. E às vezes fala assim, eu tenho dificuldade de dialogar com o adolescente. Muitas vezes eu quero falar com meu filho, mas eu não sei como falar. Só que assim, às vezes a questão geracional dificulta muito. Muitas vezes a gente não para entender o que eles gostam. Ah, mas os adolescentes de hoje gostam disso, gostam de TikTok, gostam de não sei o que, gostam de jogo. Eu não gosto. Sim, você não gosta, mas assim, isso é uma forma de você estar perto. Isso é uma forma de você mostrar que tá ali, porque assim, você precisa ser uma referência, você precisa ser alguém que ele entenda, não, eu vou conversar isso com minha mãe, com meu pai, porque eles gostam de alguma coisa que eu gosto, eles me entendem. A gente pode se aproximar, me ensina aqui como é que faz tal coisa. Começa a se interessar, começa a perguntar sobre o que eles gostam, começa a interagir com o que eles gostam, e isso vai melhorando a questão do relacionamento. E quando a gente desenvolve um relacionamento afetivo com os nossos filhos, isso eles jamais vão confundir amor com violência. A gente vê muitos hoje em relacionamentos abusivos. Cresceu-se muito o número de violência doméstica, principalmente em relação às mulheres, né? E muitos confundem amor com violência. Me bate, mas me ama, me xinga, mas me ama. E assim, quando a gente desenvolve um relacionamento afetivo, a gente desenvolve uma educação respeitosa com os nossos filhos, jamais eles vão confundir amor com violência. E assim, nosso tempo está acabando, eu não sei se alguém tem alguma pergunta. Eu gostaria de agradecer cada um que se faz presente aqui na live. Dizer para vocês que o e-book ele já está disponível, tem um link aí na bio, você pode clicar no link e baixar esse e-book com esses 7 passos, com exercícios práticos, e eu espero que seja muito proveitoso para vocês. Vocês podem baixar aí gratuitamente e esteja acompanhando, né? Diariamente eu posto alguma coisa a respeito de inteligência emocional, educação de filhos, relacionamento familiar. E eu quero dizer que sim, começa em você, começa em mim. A inteligência emocional começa em nós, né? Depende de nós. Como eu falei a respeito dos transtornos mentais, né? Apenas 40% é relacionado à genética, à questão cultural, mas 60% é relacionado às vivências, relacionados ao ambiente. Então, o ambiente ele pode ser tanto um ambiente saudável quanto um ambiente adoecedor. E a gente precisa estar bem, né? A gente precisa estar bem e assim, a gente precisa entender, né, os nossos momentos. A gente precisa dizer para a criança, ó, agora não, agora eu tô com raiva, eu tô triste, porque eles vão compreender que é algo que é normal sentir. Porque se a gente se coloca sempre como naquela posição, né, de que a gente não quer passar para os nossos filhos, né, os nossos sentimentos, a gente não quer passar no momento das nossas tristezas, no momento das nossas frustrações, a gente não compartilha, né, a gente tem que filtrar, né, o que a gente vai compartilhar. Mas a gente precisa mostrar para eles que isso é normal, que é aceitável. A gente precisa dizer para eles as nossas dificuldades e como a gente supera as nossas dificuldades. Eu já tive medo. Na sua idade eu tive medo, mas assim, eu venci o medo. O que eu fiz para vencer o medo? Né? Compartilhar. Compartilhar com os nossos filhos, tanto as nossas vitórias quanto as nossas dificuldades. Tem uma pergunta aqui. Deixa eu ver. Ah, tá. Obrigada. Obrigada, não é pergunta. Enfim, gente, muito obrigada pela presença de vocês, tá? Durante a semana eu vou postar, né? Eu terei lives com alguns convidados também e aguardo todos vocês, tá? Obrigada, boa noite a todos.
Nenhuma pergunta? Alguém quer perguntar alguma coisa, alguma dúvida? Então, boa noite a todos.